número 1. Nós vamos ler do versículo 2 em diante, capítulo 1 de Ageu, versículo 2, nós vamos ler até o 6. Amém? Ageu está aí antes de Zacarias, antes de Malaquias. É fácil de achar aí. No finalzinho do Velho Testamento, você vai encontrar o livro do profeta Ageu. Louvado seja Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, forradas, enquanto essa casa fica deserta? Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartares, bebeis, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Pai, obrigado por esta palavra, porque a palavra do Senhor é viva e é eficaz. Nós possamos aprender nela, Pai, em nome de Jesus. Nós temos a repreensão de Deus, o próprio Deus nos mostrando o quanto Ele se importa com o teu reino aqui na terra, o quanto Ele se importa com as tuas obras. Nós temos aqui a palavra do Senhor dizendo para nós que nós às vezes nos preocupamos com as nossas casas, que nós corremos e fazemos o possível para cuidar das nossas casas, mas o Senhor reclama: a minha casa está deserta. Talvez não seja o nosso caso, porque a nossa casa está bonita, a casa do Senhor, ela está arrumadinha, e nós temos que dar glória a Deus por estar num ambiente tão bonitinho, né? Tão limpinho, mas a gente sabe que essas coisas, elas custam valores financeiros. São valores que são empregados nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, para que a casa do Senhor seja agradável a Ele, não a nós somente. Porque muitas das vezes nós pensamos assim: está bom para mim, está bom, mas e para o Senhor? E para Ele? Será que está bom? Porque o Senhor está dizendo para nós: olha, por causa da repreensão de vocês, de reter aquilo que é do Senhor, vocês têm comido e não têm saciado, vocês têm bebido e não têm matado a sede, vocês têm vestido e não têm se coberto, não têm se aquecido.
e os seus salários, eles não têm sido prósperos. Deus está dizendo para nós aquilo que nós já sabemos. É bom nós meditarmos nessas questões, porque quando ele diz assim, olha, vestem, mas não se aquecem, comem, mas não se fartam. A gente pode ver que nos dias de hoje são tantas necessidades de comida que cada vez que a gente come alguma coisa, a gente quer outra coisa, quer sempre comer algo diferente. Mas naquele tempo não havia muitas coisas para se comer. O povo judeu, eles comiam apenas alguns pães e alguns frutos, era base de alimento deles, frutos, mel, alimentos naturais da terra, né? E eram muito poucos. Hoje não, a gente não se contenta com arroz e feijão, a gente já quer a carne, a gente quer o macarrão, a gente depois quer hambúrguer, depois a gente quer outro tipo de lanche, mais outro, ou seja, nós nunca nos saciamos. Infelizmente, a nossa carne, ela nunca se sacia, porque nós somos rebeldes com o Senhor, nós somos de mãos fechadas com o Senhor, e muitas das vezes nós não vamos aquecer com nossas vestes, vamos sempre querer outras vestes, e assim vai sendo. E a casa do Senhor, ela precisa também de ser cuidada, assim como nós cuidamos de nós. Amém? Que você possa entender essa mensagem, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, e traga ao altar do Senhor com graça e com amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero apresentar a Ti, Senhor, as ofertas e os dízimos lançados no Teu altar. Quero apresentar estas sementes, ó Deus, que nós plantamos nesta noite, na confiança, ó Pai, de que o Senhor trabalhará nos nossos corações, o Senhor purificará os nossos pensamentos, através, ó Pai, das sementes que nós lançamos, ó Deus, nós vamos trazer para o nosso conhecimento, Pai, que a Tua casa precisa de cuidados, que também o ouro e a prata pertencem ao Senhor, e que cabe a nós, ó Pai, devolvermos a Ti somente aquilo que lhe pertence, Pai, aquilo que o Senhor ordena. Ó Deus, sabemos que todas as coisas são Tuas e que toda provisão vem do Senhor, Pai. Prover a vida dos Teus filhos, ó Pai, não somente, ó Pai, os valores, mas prover, Pai, um acréscimo na fé do Teu povo, Pai. Prover, Senhor, a sabedoria do Teu povo, o equilíbrio do Teu povo, que a Tua igreja, Pai, possa se manifestar diante do Teu Espírito, Pai, com um coração sincero e agradável a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Só aquele que crê, dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia. Eu não sei se você vai conseguir me acompanhar, não, que hoje são muitos versículos, mas pelo menos o título principal está no Evangelho de Lucas, capítulo 12 do Evangelho de Lucas.
Nós vamos falar sobre postura. O tema que eu intitulei, a qual Deus me mostrou, qual a postura que nós temos diante de Deus. O comportamento de um cristão, ele revela postura para com Deus. Nós temos que nos posicionar diante de Deus com sinceridade e com a certeza que nós não vamos apresentar diante dele com mentiras, mas sim com sinceridade, com tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Como o apóstolo Paulo, eu sempre gosto de lembrar, ele adverte aos povos de Coríntios, né? O que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Então eu também quero passar para a igreja aquilo que eu aprendi com o Senhor, aquilo que ele me mostrou, como nós nos posturamos diante dele, como nós nos apresentamos a ele. Se nós temos a confiança de que Deus realmente está vendo a nossa sinceridade ou a nossa mentira, né? Então nós temos que aprender com Jesus como vamos nos posturar diante do Senhor. E essa palavra é uma palavra já bem conhecida no Evangelho de Mateus, mas nós vamos ler hoje no Evangelho de Lucas. Ela nos diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 22 em diante. Fala sobre as preocupações com a vida. É o mesmo título de Mateus, só que tem algumas coisas que vai trazer para nós benefícios diferentes, porque Lucas ele narra de uma forma mais explícita, vamos dizer para nós, né? Para nós nesta noite entendemos como foi que ele cuidou, como foi que ele ensinou os seus discípulos, o que ele preocupou na postura dos seus discípulos diante do Pai. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, diz assim, a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo seu corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Versículo 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a tua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.
vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu que nunca acabam, aonde não chega o ladrão e a traça não rola. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pai, Deus grande e poderoso Senhor, graças te dou, Pai, por ter confiado a mim esta palavra desta noite. Ó Deus, contra mim, ó Pai, desde o momento em que o Senhor confirmou no meu coração, eu já comecei a saciar esta mensagem, Pai. Meu Deus, que palavra maravilhosa, Senhor. Ó Deus, aplica ela na tua igreja, Pai, usando a mim como teu servo, usando a mim como uma ferramenta, Pai, como instrumento do teu Espírito, ó Deus. E fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos, Senhor. Porque talvez o que queremos ouvir, Pai, é muito pouco diante do que o Senhor preparou para a tua igreja. Fale conosco, Senhor, ainda que seja, Pai, um conselho, uma advertência, admoestação. Liberta-nos, ó Pai, de todo achismo. Liberta-nos, ó Deus, de toda conveniência, e que possamos viver nesta noite e entender que somente a verdade da tua palavra é que nos sustenta e nos purifica. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Quando eu comecei a preparar esse texto, Deus ainda no meio da semana Ele já me mostrou o texto. Eu não entendi muito bem, porque na verdade é um texto muito complicado de se explicar, mas Deus foi me mostrando o que Ele queria que eu dissesse. Porque quando Deus nos aponta uma palavra, é para que nós meditamos nela, para que nós buscamos as respostas através do Espírito Santo. E a princípio Deus me mostrou esse título, agora eu coloquei sobre a postura diante de Deus, diante dele. Então eu questionei ao Senhor: Senhor, mas o que tem a ver essa palavra com postura? O que eu vou pregar em cima desse texto falando de postura? A princípio Deus já começou a me mostrar que nós somos dependentes dele, que nós somos criaturas feitas por ele, transformados em filhos, mas continuamos como servos. Amém? Então Deus me mostrou que, como servos, nós temos que ter obediência a Ele. Nós temos que entender que a palavra dele é a que prevalece e não a nossa. Ele também me mostrou a princípios que, se nós somos obedientes aos nossos governantes terrenos, se nós fazemos tudo que convém à lei da terra, para que nós sejamos, como diz, que nós sejamos cidadãos de bem, que nós possamos adquirir o direito de ir e vir, ou seja, Deus estava me mostrando que se nós obedecemos às leis, se nós obedecemos a lei do governo terrestre, se o governo sabe como está a minha vida através dos meus documentos, se o governo conhece o que eu faço, se o governo sabe se eu pago impostos ou não pago, se o governo sabe parte da minha vida, quão grandes coisas sabe da nossa vida o Senhor? Porque foi Ele que nos fez. Então Ele me mostrou que
nosso dono, Ele é o nosso Criador. E se nós apresentamos fiéis ao governo da terra, muitas das vezes esquecemos de apresentar a Ele como Pai de todas as coisas, inclusive dos próprios governantes, porque Deus, Ele tanto é Pai do mais pequenino quanto do mais alto cargo que existe sobre a terra, seja juiz, seja um militar, ou seja um presidente da república, seja um rei, seja quem quer que seja, ele está submisso a Deus. Ele depende dos ensinamentos divinos para que ele administre as coisas da terra. Então nós não somos diferentes. A nossa postura diante de Deus, ela tem que ser superior à postura diante dos homens. Porque se eu não posso apresentar diante de um juiz, diante de um tribunal, sem ter um advogado para interceder pela minha causa, também não posso apresentar diante de Deus se eu não levar Jesus comigo, que é o nosso advogado e nosso intercessor. Então, primeiro eu tenho que ter postura diante de Deus, eu tenho que crer no seu Filho, e para que eu tenha êxito, para que eu seja sincero diante de Deus, para que eu leve uma palavra verdadeira ao Senhor. Então Deus me mostrou através dessa mensagem como Jesus estava tratando os discípulos desse texto. Eu achei muito interessante, porque até então eu não tinha visto como uma palavra dessa aqui seria administrada em referência aos discípulos de Jesus. E quando nós comentamos o versículo 31 aqui, ele se refere ao versículo 33 de Mateus 6, que ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No versículo 33 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, também fala a mesma coisa. E como nós buscamos esse reino? Como nós trazemos o reino de Deus para nós? Nós somos instruídos na palavra para que nós possamos tomar posse desse reino. Nós somos instruídos na palavra sincera de Deus. Ele nos prepara primeiro para que nós possamos apresentar a Ele prontos, preparados para receber Deus. Não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Não podemos chegar diante de Deus achando que nós estamos chegando diante de uma pessoa comum, porque nós sabemos o tamanho do teu poder, da tua divindade e da sua soberania. Por isso devemos apresentar diante de Deus com uma postura de servos, mesmo que nós temos a certeza que somos filhos, mas apresentá-los como servos. E Jesus, Ele nos ensinou a pregar o Evangelho. Quando nós somos levantados, quando nós somos escolhidos para pregar a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos, como não? É a verdade, é a realidade que Deus, Ele não deixou apenas os 12 discípulos para pregar a palavra e aí acabou, não. Todos os pregadores, a qual foi levantado através dos discípulos de Jesus, e assim sucessivamente, chegou até nós. Hoje você veio aqui para ouvir a minha palavra, a ouvir a Mariana, mas a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Nós apenas vamos passar para vocês, para a igreja, aquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus colocou no meu coração, que Ele colocou no coração da missionária, ou seja, desde a palavra de abertura, as músicas, tudo isso foi instruído pelo Senhor. Se não fosse por Ele, esse culto não acontecia. Então cada
cada hino cantado, cada versículo lido é precioso demais. A sua postura, a minha postura diante de Deus, ela é uma reverência indefinida. É o topo do respeito, o topo da reverência que nós vamos ter diante de Deus, porque nós estamos diante da palavra dele. E quando você sai da igreja, quando eu também saio, todos nós nos transformamos em pregadores da palavra. Eu posso ser pregador aqui, a missionária pode ser pregadora, mas lá fora nós vamos ser pessoas comuns. Todos nós temos que pregar o Evangelho. A palavra lançada aqui, ela é a semente para nós todos. Amanhã você vai encontrar com alguém e vai semear a palavra. Eu também vou encontrar com alguém, eu vou semear a palavra. Ou seja, nós somos constantes semeadores da palavra de Deus. E eu tenho que passar para a igreja nesta noite em relação a esse texto, a qual Jesus ele está falando para os discípulos, ele está advertindo aos discípulos: olha, vocês não precisam preocupar com comida, vocês não precisam preocupar com roupas, vocês não precisam preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor, ele cuida de todas essas coisas. Se eu olhar pela palavra dita, eu vou pensar assim: mas então eu não preciso trabalhar, eu não preciso de fazer nada, que Deus vai me dar o alimento assim como Ele fez as aves do campo. Não. Lá no início de Gênesis, quando Deus falou para Adão que através do seu suor ele comeria o seu pão, ou seja, todo homem comeria através do seu suor. A palavra que Jesus está ensinando aos seus discípulos é porque ele traz os discípulos para ele, para a presença dele, na responsabilidade dele. Quando nós contratamos alguém para trabalhar para nós também temos que cumprir com esses estatutos. Se você contrata alguém para trabalhar para você, você tem a preocupação de pagar ele salário, de dar a ele todo o conforto, para que ele fique tranquilo, para que ele saiba que no final do mês ele tem o salário dele e que ele vai poder pagar suas contas. Assim ele fala para os seus discípulos: olha, se vocês estão comigo, não precisam preocupar com nada, porque o nosso Pai vai prover todas as coisas. Quando nós aceitamos um chamado de Deus para fazer a obra dele, nós também fazemos a mesma coisa. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã ou depois, mas nós vamos viver um dia após outro de acordo com Deus nos conduzir. A preocupação, nós dissipamos ela. Amém? Quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos, vamos lá para Mateus capítulo 4, eu não sei se você vai conseguir me acompanhar. Mateus capítulo 4, o versículo de número 18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. No versículo 22, diz assim: olha, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo de número 21 diz assim: e adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Ou seja, só aqui de começo Jesus já chamou 4 discípulos, amém? No capítulo 9 ainda de Mateus, versículo 9 também, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então nós temos agora 4 discípulos. Jesus está já com 4 discípulos. No capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele encontra outros 2 discípulos, não precisa dos irmãos lerem, ele encontra Filipe e Natanael. Então Jesus, ele agora já tem 7 discípulos, amém? Mas eu não vamos questionar sobre os demais, que são 12, em Mateus 10, você vai encontrar a referência ao nome de todos os 12, a Bíblia não relata como ele encontrou Tomé, e outros, Bartolomeu, os 2 Judas, por exemplo, né? Mas explicitamente mostra esses 7 que nós referimos agora, né? Pedro, Tiago, João e André e agora Felipe e Natanael. Ou seja, o propósito de Jesus não era apenas de formar 12 discípulos. O propósito de Jesus era de deixar 12 pessoas treinados, preparados, bem instruídos na palavra, para que cuidasse do reino após a sua ida. Por isso ele diz, no versículo de número, vamos voltar a Lucas 12, por isso ele diz no versículo Lucas 12, no versículo de número 32, ele diz assim: olha, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ou seja, Jesus, ele já estava declarando para os seus discípulos: olha, a confirmação do reino na mão de vocês já está declarada. O meu Pai já aprovou o reino na mão de vocês. Quando eu partir, vocês quem vão cuidar do reino. Quando eu partir e subir aos céus e assentar à direita de meu Pai, vocês que vão dar sequência naquilo que eu estou ensinando a vocês. Não se preocupem com o que vão comer, não se preocupem com o que vão beber, eu quero apenas que vocês me ouçam. E como nós vemos aqui lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, você não vê um discípulo questionando. Ele chega, ele encontra aqueles homens, e a palavra diz que eles são pescadores, e Jesus diz: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Imagina na cabeça de um homem que não tem um estudo, que não teve uma teologia, e agora chega para eles um profeta dizendo: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Então a palavra de Jesus para aqueles homens, ela só se convencia porque ele era o próprio Espírito de Deus que habitava nele. Porque senão as pessoas questionariam. A presença de uma pessoa com a postura de que há nele o Espírito Santo de Deus, é muito mais fácil dele representar Deus. Porque se eu apresento diante de uma pessoa, de qualquer maneira, para eu falar de Deus de qualquer maneira, certamente a pessoa não vai crer na minha palavra. Ele vai analisar a minha fala, ele vai procurar saber quem sou eu, para que ele possa crer que eu estou falando do verdadeiro Deus.
Quando nós olhamos para a palavra de 1 Reis, 2 Reis 20, por exemplo, quando Ezequias adoeceu, a Bíblia diz que o profeta Isaías foi até a casa de Ezequias e ele falou claramente para o rei Ezequias: olha, assim diz o Senhor, da cama a qual subiste, não mais descerás dela. E a palavra diz que o rei saiu, que o profeta saiu, que antes dele sair das dependências do palácio, o Senhor já havia tido uma conversa com Ezequias. A palavra diz que o rei Ezequias, ele se prostrou no canto da cama e chorou muito diante de Deus. E ele falou: Senhor, eu tenho andado retamente nos teus caminhos, tenho seguido os teus estatutos. E Deus se comoveu com a palavra de Ezequias. Agora imagina se Ezequias fosse um rei todo avacalhado, se Ezequias fosse um rei cheio de pecado, Deus responderia Ezequias? Claro que não. Mas a palavra diz que logo em seguida Deus fala para Isaías: meu profeta, meu servo, volta e fala para Ezequias que eu estou dizendo que mais 15 anos eu darei a ele. Então é maravilhoso quando nós vemos essa comunhão com Deus, essa postura diante de Deus, na certeza que Ele vai me ouvir, uma intimidade, um relacionamento sincero. Quando nós vamos lá para o início do Velho Testamento, nós vamos encontrar Moisés na mesma situação. Quando nós vamos lá para Êxodo capítulo 3, se você conseguir chegar comigo, capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1, de Êxodo, perdão, Êxodo capítulo 1, ele diz assim: olha, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E o versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Ou seja, o Moisés, ele está ali por acaso, ele está ali pastoreando os bois do seu esposo. Moisés está ali apenas como um pastor de ovelhas, e de repente ele tem uma surpresa. O próprio Deus chama Moisés e diz, olha, lá no versículo 9, ele diz assim: olha, agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Fala para Moisés: olha, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Então, quando Deus dá uma ordem, nós temos que ter a postura de entender os propósitos dele nas nossas vidas. Moisés agora, ele tem o aval de Deus: eu estou te enviando, Moisés, mas eu vou contigo, você não vai sozinho. Assim como Jesus também chama os seus discípulos, ele deixa claro para eles que eles não estariam sozinhos. Amém? E quando nós chegamos
a Êxodo de número 33, no versículo de número 15, você vai encontrar Deus dizendo assim: então lhe disse, olha só, agora é Moisés respondendo para Deus, versículo 34 de Êxodo 32. Versículo 32 ao 34 diz assim: olha, agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca-lhe peço do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Aí no versículo 15 do Êxodo 33, ele disse: olha, então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Porque Deus havia falado com Moisés: olha, você agora vai subir ao monte, você vai subir com o seu povo, e eu enviarei um anjo junto com vocês. Porque o povo tinha pecado contra Deus. Deus estava enfurecido com o povo. Então Moisés, ele fala para Deus agora já com a postura de um líder, com a postura de um servo. Ele fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não subiremos a esse monte. Então a gente vê que Moisés agora já não é mais aquele que diz: eu não sou capaz, eu não consigo. Moisés agora tem uma palavra de postura diante de Deus. Ele fala para o Senhor que se ele não subir ao monte com o seu povo, ele também não irá. Ou seja, nós não vamos ficar desafiando Deus, não vamos ficar querendo discutir com Deus, mas nós vamos ter uma palavra de honra diante de Deus, porque aprendemos com Ele próprio. Quando nós aprendemos com Deus a nos posturar diante dEle, nós podemos falar abertamente, assim como Ezequias falou. Assim como Ezequias clamou a Deus e falou com Ele abertamente, nós também temos essa mesma liberdade. Mas nós precisamos de ter postura e consciência de saber como estamos aproximando de Deus. Nós voltamos ao texto que lemos em Lucas, nós vamos ver que os discípulos, eles estavam prontos para ouvir de Jesus o que ele ia determinar para que eles fizessem. Nós falamos sobre o chamado dos seus discípulos, mas agora Jesus vai passar para eles o ensinamento. O chamado, ele vem primeiro, o ensinamento vem depois. O chamado, ele vem para divertir, ele vem para que nós entendamos o propósito de Deus. Quando Deus chama Moisés, Moisés não tem a consciência do tamanho do problema que ia ser lançado sobre ele. Mas Deus sempre esteve com Moisés, assim como Ele está conosco, quando nós confiamos nele. Nenhuma batalha que nós acharmos pesada, difícil de vencer, nós não vamos vencer se nós não formos junto com Deus. Assim como Moisés está dizendo: se o Senhor for comigo, eu sou mais que vencedor. Então, mas para que Deus vá comigo, eu preciso ter postura de servo, postura de cristão, postura de alguém que recebeu Deus no seu coração, porque Ele já habita no nosso coração, né? Então não tem lugar nenhum que nós vamos que Ele não vá conosco. Amém? Porque o cristão que carrega o Espírito Santo de Deus com ele está levando Deus com ele em toda a sua caminhada. Então não há necessidade de nós dizermos: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vencerei essa batalha, porque Ele já está conosco. Amém?
O Espírito de Deus, ele já está conosco. Outra coisa que Jesus advertiu aos seus discípulos, ele disse: olha, eu quero treinar vocês, eu quero preparar vocês, porque o dia que eu partir, é vocês que vão cuidar do reino, porque o Senhor confiou, meu Pai confiou o reino a vocês. Ou seja, olha só o tamanho da responsabilidade que Jesus está passando para os seus discípulos. Olha só o tamanho da responsabilidade que tem um crente, um cristão. Porque nós não falamos qualquer palavra, nós falamos a palavra de Deus. Nós não estamos pronunciando qualquer coisa, porque nós fomos nós que determinamos estar aqui. Não fomos nós que queremos estar aqui, não. Foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. A palavra dele diz para os seus discípulos, no versículo 16 do capítulo 15 de João, diz assim: olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então Jesus, ele está ensinando os seus discípulos, mas também passando para eles o encorajamento, passando para eles que ele vai estar com eles, que o Espírito Santo de Deus vai estar sempre com eles. A confirmação de Jesus, no capítulo 28 de Mateus, versículo 19, ele diz assim: olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Deus não vai abandonar o crente. O Senhor não vai desamparar o crente. Assim como ele disse a Josué: como ele disse para Josué: olha, Josué, o Moisés, meu servo, agora está morto, é você que vai dar sequência nas obras de Moisés, mas eu não te deixarei e nem te desampararei. Assim também ele é conosco. A partir do dia que você fez uma aliança com o Senhor, ele não vai te desamparar. Quando Jesus disse aos discípulos: olha, fazei discípulos de todas as nações, o Brasil estava incluído. Amém? Coronel Fabriciano estava incluído. Pai JK estava incluído. Amém? Então, no JK há discípulos de Jesus. No bairro São Domingos há discípulos de Jesus. Amém? Então é por isso que eu preciso crer, nós precisamos crer que nós continuamos sendo aprendizados de Jesus, discípulos dele. A palavra é nossa responsabilidade agora. Nós não vamos nos preocupar com o que vai acontecer conosco. Se alguém vai nos rejeitar, se alguém vai falar mal de nós, se alguém vai te chamar de crente chato, se alguém vai fechar a porta na sua cara, porque os discípulos de Jesus, eles passaram situações muito piores, mas eles não desistiram. Eles não se preocuparam com a comida, eles não se preocuparam com o que vestir, e assim também nós não vamos nos preocupar com essas coisas, porque, como ele disse, os gentios, o ímpio, ele preocupa com essas coisas, mas o cristão, ele é dependente do Senhor. O cristão é dependente do Senhor, ele acredita que ele tem a provisão dos céus. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, se puder ficar de pé, e vamos
encerrar esse culto, mas assim, na consciência de que Jesus, Ele não só falou essas palavras para os seus discípulos, mas Ele está falando para nós nesta noite. A vós agradou o Senhor, dai-vos o reino. Ou seja, o reino de Deus aqui na terra, ele é nossa responsabilidade. Divulgar o reino de Deus, assim como João Batista fez, assim como Jesus fez, assim como os discípulos de Jesus fez, agora é a nossa vez. A nossa hora chegou. Como João Batista disse, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o Senhor, Ele virá, Ele voltará e vem buscar o teu povo, o mesmo povo ao qual recebeu a palavra, recebeu o ensinamento e que se prepara para uma morada nos céus. Eu quero orar junto com a igreja. Eu quero passar para a igreja este mesmo Espírito de Deus que está aqui nesta noite. Passar para a igreja a luz desse Espírito que está nos iluminando nesta noite. Você é discípulo de Jesus. Você é discípula de Jesus. Então você pode se colocar na postura de servo. Apresenta a Ele nesta noite como servo, como serva, e diz: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Faça de mim um instrumento, Jesus. Faça de mim um discípulo que tenha postura de servo, que tenha postura de crente, que tenha postura de filho de Deus, que tenha postura de que há nele o Espírito que brilha, o Espírito que salva, o Espírito que cura. Oh Senhor, coloca no coração do teu povo, Pai, aplica no coração da tua igreja esta palavra desta noite. Oh Deus, que o teu Espírito, Pai, começa a trabalhar na vida da tua igreja, começa a limpar o coração da tua igreja, começa a purificar através da palavra, porque nós sabemos, Pai, que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu para que nós vamos e damos fruto, e que esse fruto permaneça. Oh Deus de Israel, oh Senhor de todas as nações, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Abra, Senhor, a mente, abre o coração da tua igreja e coloca, Senhor, esta palavra, aplica, Senhor, esta palavra que liberta, esta palavra que cura, esta palavra que salva. Oh Senhor, em nome de Jesus, desde o menor para o maior, Pai, cuida, Pai, da nossa nação, cuida, Senhor, dos nossos governantes. Oh Deus de Israel, oh Senhor de todas as nações, tenha misericórdia, Pai, das crianças, ó Deus, que estão sendo ameaçadas nas escolas. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, envia, Pai, os teus anjos para guardar as escolas. Ó Senhor, para proteger os nossos filhos, para proteger as nossas criancinhas. Ó Deus de Israel, ó Senhor de todas as nações, tenha misericórdia, Pai, da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, dos professores e professoras. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, dos nossos governadores, do nosso presidente. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, dos prefeitos, ó Senhor, dos deputados. Tenha misericórdia, Pai, desse povo que cumpre, Pai, que exerce o poder da lei aqui na terra e que faça justiça, Senhor, diante de todas as adversidades malignas. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos dá uma semana de paz, ó Deus. Oh, Senhor, que a paz reine na nossa nação. Oh, Deus, que as escolas, ó Pai, as escolas, Senhor, onde é o aprendizado dos nossos filhos, onde começa o ensinamento dos nossos filhos.
Ó Deus, oh Senhor, desça a tua glória, desça o teu poder sobre essas escolas, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, ó Deus de Israel, tenha misericórdia de cada pai, Senhor. Cada pai que não sabe educar o teu filho, que não sabe como, meu Deus, como ensinar o teu filho para ser dentro de uma sala de aula. Ó Deus, ensina eles, ó Pai, a verdade. Ensina eles os teus caminhos, Pai. Ensina eles, Pai, para que eles possam saber que as nossas crianças pertencem a Ti, Deus. Que as crianças brasileiras e de todas as nações pertencem ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Em nome de Jesus. Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares. E nos dê uma semana, Pai, abençoada. Que a nossa casa tenha paz. Que a nossa cidade tenha paz. Que o Brasil tenha paz. Que as escolas todas tenham paz, meu Deus. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai. E que a graça salvadora de Jesus Cristo. Que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre a vida da santa e amada igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos vão em paz. Que o Senhor seja convosco. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.